Hoje vamos falar de exames. Você está usando algum tipo de hormônio, principalmente esteroide anabolizante, e tem dúvidas, será que está tudo bem com a minha saúde? E você se preocupa, porque sabe que a saúde é seu bem mais importante. Para isso, ter exames que vão auxiliar dentro desse processo é extremamente importante. Sim, você vai aprender hoje, passo a passo, como destrinchar esses exames laboratoriais. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico, que atua diariamente te ajudando a ter mais saúde, qualidade de vida, performance e uma melhora da composição corporal. E vamos hoje falar sobre exames laboratoriais em quem utiliza hormônios. Lembrando que é importantíssimo que você deixe seu like para eu entender que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida. E é claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até porque a gente está trazendo um conteúdo que você não vê em todo lugar. Você sabe que quem está aqui no canal realmente tem voz, então quando você pergunta, os seus temas, as suas dúvidas, viram novos vídeos e a gente retroalimenta esse canal que não é para mim, é para você, é para te ajudar a conseguir melhorar tudo que tange ao fitness e ter mais saúde. Vamos lá? Beleza. E aí, o que a gente vai falar hoje, gente? Vamos falar de exames. E aí eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente está falando de exames, a principal coisa que eu quero que você entenda é que eles são complementares. Complementares ao quê, Gabriel? A sua queixa clínica. Então, dependendo do indivíduo, dependendo do usuário de esteroide anabolizante, nós vamos ter a necessidade de pedir mais ou menos exames. Exames mais específicos para algumas coisas, exames mais gerais. Então a gente não tem como aqui falar todos os exames do mundo. A gente vai falar aqui os exames mais importantes dentro do contexto de usuário de esteroide anabolizante, mas sabendo, é claro, que podem ter sim outros exames que podem ser interessantes para aquele indivíduo específico, justamente porque ele pode ter alguma condição de saúde associada, tá bom? Então a gente vai falar principalmente o que o esteroide anabolizante acaba interferindo ou o que indiretamente pode impactar na performance e na saúde do usuário de esteroide anabolizante, tudo bem? Lembrando, é claro que, justamente por eles serem complementares, eles são complementares ao quê? A queixa clínica é uma avaliação clínica de um médico competente. Então a ideia aqui não é substituir uma consulta médica. Eu não estou dizendo para você fazer esses exames de forma isolada, sozinho por conta e ficar avaliando. Até porque, gente, a expertise para avaliar esse exame não é uma coisa que você vai ter do dia para a noite. Você vai entender cada um, vai ficar mais atento, vai conseguir às vezes filtrar um profissional ruim. Mas é claro que não tem como em uma aula aqui, em um vídeo, eu conseguir fazer com que você seja um expert em exame laboratorial, tá certo? E aí você vai precisar sim de um profissional gabaritado para poder auxiliar na interpretação daquele exame. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então, quando a gente está falando de exame de sangue, um muito importante, é o hemograma completo. Tudo bem? Às vezes a pessoa acha que hemograma completo é o nome do exame de sangue. Não, hemograma completo é só um dos exames, tá certo? Beleza? E, inclusive, se você é uma pessoa que faz exames de sangue, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Gabriel, eu faço exames de sangue. Gabriel, eu não faço exame de sangue. Gabriel, só fica doente quem vai no médico. Porque tem gente que pensa desse jeito. A pessoa não faz exame, aí não, só tem problema quem vai no médico. O que acontece? Muitos dos colaterais de esteroide anabolizante, gente, não são estéticos, não são externos. Então, quando a gente está falando de uma queda de cabelo, de uma espinha, é óbvio. A pessoa consegue ver, a pessoa consegue sentir. Só que muitos dos colaterais, o que acontece? Muitos desses colaterais são o quê? São insidiosos. Então a gente não consegue perceber a olho nu. E aí os exames laboratoriais, exames complementares, sejam eles laboratoriais ou não, inclusive, podem nos auxiliar a entender se está tudo bem ou não. Porque se o paciente chega, não está sentindo nada, mas ele tem um exame alterado, talvez seja necessário mudar essa conduta, reduzir a medicação, suspender a medicação, seja lá qual for. E a função do médico é justamente avaliar esse paciente e orientá-lo. Logicamente que o paciente tem a sua liberdade. Se ele não quiser parar, beleza, ele quer assumir o risco. Mas aí vai ser por conta dele, Afinal, a gente vive num mundo livre. Mas o médico, ele vai precisar avaliar isso daí e vai precisar pontuar e ser sincero com aquele indivíduo. Tudo bem? Da mesma forma que o médico também deve ser imparcial e caso esteja tudo bem, ele vai falar, apresentar potenciais riscos, mas falar, não, cara, a princípio aqui dentro do que a gente avaliou, tá tudo bem, não estou dizendo que você deve fazer isso aí que você está fazendo pro resto da vida, mas a princípio tá tudo bem nisso aqui, isso aqui talvez não esteja tão bem. O médico também tem que falar isso daí. E quando a gente está falando de hemograma completo, gente, o que é que a gente olha principalmente? A
A gente está falando aqui de olhar hemoglobina e hematócrito. Beleza? Ó, cada um desses exames que eu vou falar, cada uma dessas partes que eu vou falar, poderia ser uma aula específica. Então aqui a ideia é falar de um panorama geral sobre cada um. Se eu for, por exemplo, falar de forma mais específica sobre esteroide anabólico e hematócrito, eu precisaria de uma aula específica para isso, tá certo? Inclusive, quando você, por exemplo, se eu falar aqui, não, vamos falar aqui de colesterol e esteroide. Ah, Gabriel, eu gostei dessa tua fala, eu achei interessante, eu queria me aprofundar. Coloca aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários, que aí eu vou pensar, vou avaliar e vou fazer um novo vídeo. Vou fazer um vídeo sobre aquele assunto específico, de acordo com os seus interesses. Tudo bem? Beleza. E aí o que acontece? O hematócrito, gente, é muito importante de ser avaliado. Por quê? Porque o esteroide anabolizante ele tem um efeito hematopoiético. Ele aumenta a quantidade de células vermelhas. E a gente tem um aumento da hemoglobina e do hematócrito. O hematócrito, gente, é o quê? É a porção sólida do sangue. Por que ele aumenta? Por que a porção sólida do sangue aumenta? Porque a gente vai ter mais células vermelhas. E elas vão ser sólidas, tá? E aí o sangue vai ficar mais concentrado. Isso pode aumentar a chance de ter eventos tromboembólicos, beleza? E aí a gente tem que avaliar muito bem o hematócrito, mas a gente também tem que fazer a correlação com a hemoglobina. Por que, Gabriel? Porque às vezes, cara, o que é que a pessoa tem? Ela tem um hematócrito alto, não porque a hemoglobina está muito alta, às vezes está só um pouquinho alta, mas porque ela também está desidratada. Gabriel, mas uma pessoa que usa esteroide anabolizante, geralmente, não está bebendo bastante água? Teoricamente sim, mas a gente sempre tem aquele cidadão que esquece de tomar água. E aí a gente tem que avaliar e fazer a avaliação do hematócrito com a hemoglobina e ver se os dois estão realmente altos em parâmetros que a gente vai se preocupar. Tudo bem? Beleza. Além disso, Gabriel, colesterol, perfil lipídico. O que é que a gente pode ter? Bem, nós temos no perfil lipídico, de forma mais clássica, né, a gente tem outros marcadores, tá bom? Vou falar aqui os mais gerais para a gente poder entender, tá certo? HDL, LDL e triglicerídeo. São os mais gerais aqui pra gente comentar. Beleza. HDL, gente, é considerado o quê? O colesterol bom. Tá bom? É um nome que é dito onde ele é conhecido, né? A gente não vai entrar aqui para dizer o que é bom, o que é ruim, parâmetro, não adianta, tá? É um vídeo mais geral aqui, a gente tem que entender o contexto global. Mas é o conhecido colesterol bom. Então é um marcador que, se ele tá alto em níveis normais, é bacana. O LDL é conhecido como colesterol ruim, né? A gente sabe que os dois são lipoproteínas, tá bom? E o triglicerídeo, gente, é a gordura no sangue. Beleza. O que é que o esteroide influencia? Bem, o esteroide, de maneira geral, baixa o HDL, ele reduz o HDL, que é o colesterol bom. Testosterona reduz o HDL, gente? Reduz. Boldenona reduz o HDL? Reduz. Nandrolona reduz o HDL? Reduz. Então, todos os esteroides, de maneira geral, reduzem o HDL em maior ou menor magnitude, tá bom? Claro que a gente sabe o quê? O que a gente sabe? O que a gente entende que pode acontecer com efeitos colaterais? Que, dependendo da dose, do tempo de uso e da suscetibilidade individual do indivíduo, esse colateral vai ser maior ou menor, tudo bem? Então, uma pessoa que tem uma tendência muito grande a baixar o HDL vai baixar mais, uma dose mais alta vai baixar mais, um tempo mais prolongado tende a também a baixar mais, tudo bem? Beleza. E o colesterol ruim tende a ser aumentado, tá bom? Só que não são todos os esteroides, gente, que aumentam o LDL. Geralmente, o que aumenta o LDL são o quê? São os esteroides 17-alfaquilados, esteroides orais. Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso. Se você quiser que eu me aprofunde sobre esse tema, você vai deixar nos comentários. Então, geralmente, os 17-alfaquilados. Outro esteroide também que, mesmo sem ser 17-alfaquilado, aumenta o colesterol ruim é a trembolona. Tudo bem? Beleza. Triglicerídeo, gente, é um marcador que o esteroide anabolizante tende a não mexer muito. Basicamente, ele não mexe. O triglicerídeo ele modifica pelo quê? Por coisas da dieta. Então, o indivíduo está comendo muita besteira, o triglicerídeo aumenta. O indivíduo está fazendo a dieta certinha, você espera um triglicerídeo mais baixo. Tá? Então, esteroide anabolizante é principalmente HDL e LDL, sem efeitos ali no triglicerídeo de maneira significativa nas doses usuais. Tudo bem? Beleza? Beleza. O que mais, Gabriel? Glicose. Perfil glicídico, tudo bem? Então, com o perfil glicídico, gente, que é o metabolismo do açúcar no nosso sangue, a gente tem alguns marcadores importantes. A gente tem vários marcadores, mas quais são os mais importantes? Nós temos a glicemia em jejum, tá bom?
A gente tem a hemoglobina glicada, tá bom? HbA1c é a sigla para hemoglobina glicada. E a gente também tem a insulina em jejum. A gente tem a insulina, tá bom? Esses marcadores, gente, eles alteram por conta do esteroide anabolizante? Não alteram por conta do esteroide anabolizante de maneira global. O que é que acontece? É importante que a gente avalie isso daqui para entender se esse indivíduo está fazendo dieta mesmo, tá? Porque uma pessoa que está fazendo dieta, ele vai ter o quê? Uma glicose em jejum normal. Vai ter uma hemoglobina glicada que mostra o quê? A média da glicemia dele nos últimos 90 dias, mais ou menos, 120 dias. Normal. Vai ter uma insulina tendendo a estar mais baixa, mostrando o quê? Uma sensibilidade a esse hormônio. Então a gente consegue entender se ele está fazendo a dieta direitinho. Também, logicamente, correlacionando com o triglicerídeo, para ver, né, o perfil lipídico como um todo também e ter essa avaliação global. Então a gente não mexe, geralmente, com glicose, com insulina, com hemoglobina glicada pelo esteroide anabolizante de maneira direta. É claro que, se eu estou falando, por exemplo, de um indivíduo que está com deficiência de testosterona e eu reponho uma testosterona, eu tendo a melhorar o perfil glicídico. Por quê? Porque ele vai ter mais massa muscular, ele vai melhorar o metabolismo de forma global e vai melhorar a captação de glicose, né? Então a gente tem uma melhora do perfil glicídico, por exemplo, se eu estou falando do indivíduo que vai fazer reposição de testosterona. Tudo bem? Beleza. Quando a gente está falando de saúde renal, de rins, né? O que é que a gente está falando aqui? Né? Principalmente de exames. Ureia, creatinina, tá? E a gente tem que ter muito cuidado. Esteroide anabolizante, gente, causa dano direto à saúde renal? Cara, a princípio, o esteroide anabolizante, de forma lícita, ele não vai causar um acometimento renal de maneira direta. Então, o esteroide fritar os rins, não. É mais fácil, por exemplo, o indivíduo usando outros tipos de medicamento acabar com os rins. Por exemplo, diuréticos, abuso de diuréticos, abuso de estratégias mirabolantes, uso, né, de medicamentos de mercado paralelo, onde, né, o que vai estar causando prejuízo aos rins não vai ser o esteroide anabolizante, vão ser os contaminantes. Então a gente pode ter, por exemplo, insuficiência renal aguda por deposição de imunocomplexo. Por quê? Porque aqueles contaminantes podem ir para os rins e sim causar um grande prejuízo. Agora, se a gente está falando de esteroide anabolizante numa pessoa que está usando só mercado lícito, coisa normal, a gente espera uma alteração muito grande da saúde renal? Não, de maneira geral não. O que é que pode acontecer talvez em relação à saúde renal? O indivíduo ficar hipertenso pelo abuso de esteroide anabolizante e muitas vezes também abuso de outros medicamentos como estimulantes, e aí essa hipertensão secundária causar prejuízo renal. Aí o componente do esteroide acaba sendo algo mais intermediário ali, não é um dano direto, tudo bem? A gente pode fazer um vídeo também sobre isso no futuro, mas enfim, na base é isso. E aí para que servem esses marcadores aqui? Bem, a ureia e a creatinina, gente, são marcadores que podem alterar em vigência de uso de esteroide anabolizante? Cara, provavelmente não. Mas de forma indireta, com aumento de massa magra e com a dieta hiperproteica, pode alterar sim. Então a dieta hiperproteica pode aumentar a ureia, tá certo? Porque a ureia vai ser um subproduto do metabolismo das proteínas. Agora, a gente não espera um aumento abrupto, absurdo, não. Talvez fique ali próximo ao limite superior, dependendo do caso. Creatinina, a gente pode ter um aumento? Pode, por conta do aumento de massa muscular. Pessoas mais musculosas vão ter um aumento de creatinina, tá? Agora, preciso ver a magnitude disso. E caso, Gabriel, eu tenha a ureia e a creatinina um pouquinho alterada, e eu queira saber se o problema é renal ou é outra coisa, só que eu tô me confundindo porque a creatinina tá mais alta porque esse indivíduo tem mais massa muscular. O que é que eu poderia usar? Poderia usar outro exame, cistatina C. Tudo bem? Poderia usar a cistatina C, que é um exame mais específico para a saúde renal. Tudo bem? Então a tendência, por exemplo, é que uma pessoa que não tem problema no rim, né, tem a cistatina C normal, ureia e creatinina talvez um pouquinho alterado dentro do que se esperaria para a pessoa 100% normal. Por quê? Porque a pessoa é mais musculosa, come muita proteína. Mas é claro que é preciso se avaliar a magnitude disso, principalmente curva de crescimento de creatinina. Porque não é porque o cara é musculoso que vai ter uma creatinina de 3, tá? E a gente vai precisar, talvez, em uma aula mais específica para falar sobre isso, né? Eu tô falando aqui um contexto global, beleza? Fígado, gente. Fígado, o que é que a gente precisa saber? A gente sabe que o esteroide anabolizante pode causar danos ao fígado, principalmente os esteroides 17 afoquilados, que são aqueles esteroides orais, tá bom? E aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar marcador laboratorial. O que a gente geralmente pede
para o indivíduo e que o indivíduo sabe TGO, né, TGP e gama-GT, né? TGO e TGP, gente, são as transaminases, tá bom? E a gente sabe o quê? Que TGO e TGP são marcadores que os esteroides podem, né, alterar sim. Só que o que acontece? Transaminases participam no processo de transaminação, tá? Então, o indivíduo que, no metabolismo das proteínas, tudo bem? Transaminação. A aminação, compostos nitrogenados, tudo bem? Então tem a ver com o metabolismo de proteínas, com contração muscular também. Então o indivíduo que pratica exercício físico, ele vai ter um aumento de transaminase, aumento de transaminase sérica. Então, mesmo que o indivíduo não use esteroide anabolizante, ele pode ter alterações de transaminase referente ao quê? Ao exercício físico. Beleza? E aí o que é que a gente espera quando a gente está falando de exercício? Principalmente aumento de TGO, tá? TGO. Então, uma pessoa que está treinando, a gente espera um TGO um pouquinho alterado. Às vezes no limite superior da normalidade. Só que o TGP, ele aumenta pouco, por conta só do exercício. Quando a gente está falando de esteroide anabolizante, o que é que aumenta mais? TGP, tá? Então quando a gente pega um indivíduo que usa esteroide anabolizante, geralmente a gente altera TGP. Quando a gente está falando só de exercício físico, altera mais TGO. Mas a tendência é que os dois se alterem, tá? Ah, Gabriel, mas o cara treina e usa esteroide anabolizante. Aí sim, geralmente a gente tem os dois aumentados. Mas a gente tem que entender a magnitude disso. Inclusive eu precisaria de um vídeo completo sobre saúde hepática para a gente poder falar sobre isso. Só que o que acontece? Gama-GT, que é um marcador aqui mais específico, né? Quando as coisas estão mais pesadas, mais complicadas, geralmente é normal. Então o usuário de esteroide anabolizante que está usando doses mais moderadas, ele altera TGO e TGP com gama-GT normal. Essa gama-GT estando alterada já é um marcador ali de grande risco, né? Que onde a gente vai estar mais preocupado com a saúde do fígado desse indivíduo, beleza? Isso aqui são marcadores de lesão hepática, né? A gente também pode usar fosfatase alcalina, né? Que é o outro marcador de lesão, e também indicador de colestase, né? Que envolve ali o fluxo biliar, né? Mas é uma coisa mais específica. Mas a gente também tem que usar outros marcadores. Aqui é mais de lesão no fígado. A gente tem que ver se o fígado não está funcionando. Então a gente vai ver alguns marcadores de função hepática. Por exemplo, albumina. A gente pode ver, né, bilirrubinas, né, diretas e indireta. A gente pode ver, né, tempo de ação de protrombina para ver a questão da coagulação. Então são outros exames que a gente pode usar para nos auxiliar dentro do contexto da avaliação do usuário de esteroide anabolizante. Veja que não é uma coisa muito simples. Não é só ver TGO e TGP e ver se está no valor da referência. A gente precisa avaliar esse exame e fazer uma correlação também com a clínica desse paciente e com o que é que ele está utilizando, com o que é que ele está fazendo. Tudo bem? Porque às vezes a gente pode pegar uma alteração ali e não saber o que faz, né? Será que é uma coisa patológica realmente? Será que eu devo me preocupar com isso? Preciso ter muito discernimento. E às vezes também, dentro do contexto de fígado, é importante que a gente avalie o que mais? Que a gente avalie o que mais, gente? A gente precisa avaliar também, por exemplo, o ultrassom abdominal. Ultrassom abdominal. Para ver se aquele indivíduo não tem alguma alteração no fígado. Ultrassom abdominal total, de abdômen total, também pode ver a questão dos rins, ver se ele não tem algum tipo de lesão antes e durante o uso, tudo bem? Isso tudo ajuda a gente a poder ter um manejo clínico mais seguro desse paciente. Tudo bem? Inclusive, se você é um profissional da saúde, principalmente se você é médico e quer lidar com esse tipo de paciente de maneira assertiva, de maneira ética, não sabendo só o beabá não, sabendo na prática tudo que deve realmente ser absorvido e assimilado, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, onde a gente vai falar da base ao topo tudo que é necessário para você tirar isso aqui de letra, se aprofundar e realmente ser um profissional fora da curva que vai tratar esse paciente com dignidade e entregar saúde para o mesmo. Tudo bem? Beleza, beleza. Além disso, gente, o que é que a gente pode ter? A gente pode ver saúde cardiovascular, né? Então a gente pode ver saúde cardiovascular, né? O que a gente pode pedir de saúde cardiovascular? A gente tem vários exames, gente. A gente pode pedir, por exemplo, antes do uso, como é que está o ritmo cardíaco com o eletrocardiograma? Pode. A gente pode pedir, por exemplo, um ecocardiograma para ver como é que está a estrutura cardíaca. Será que ele não tem uma hipertrofia de ventrículo esquerdo já? Será que ele não tem algum problema? Principalmente aquele cara que já vem usando esteroide há muito tempo. A gente também pode pedir um ergométrico. Ver se, por exemplo, durante o esforço, aquele teste de esforço, durante o esforço, ele não tem nenhum tipo de arritmia.
mapa, por exemplo, para ver a pressão arterial. Será que durante o dia ele não está tendo pico hipertensivo? Como é que está a média da pressão desse indivíduo? É importante a gente avaliar isso. Inclusive, gente, a cardiologia esportiva é uma área que cresceu muito. E quando a gente está falando de ecocardiograma, nem sempre é o ecocardiograma simples que a gente vai pedir. A gente tem um exame chamado ecocardiograma com strain, tá? É um exame mais específico, é um exame que vai ser, né, mais... vai ser mais útil na avaliação de uma lesão cardíaca precoce advinda de esteroide anabolizante. Quando a gente está falando do eco convencional, o que é que a gente tem, gente? A gente tem o quê? Um exame que vai pegar uma alteração mais brusca do usuário, do coração do usuário. O ecocardiograma com strain, gente, vai pegar o quê? Uma alteração ali sutil. E aí vai fazer com que você tenha a chance de ter um tratamento precoce. E também, logicamente, se ele tem um fator causal que está causando um agravo de saúde no coração, a gente vai ter que reavaliar toda a conduta médica, entender se a gente não precisa realmente suspender aquela medicação, tá bom? Então é importante esse indivíduo também ser acompanhado com cardiologista esportivo. Lógico que quem vai dizer se o indivíduo precisa ou não é o médico que o acompanha, né? Ver o fator de risco, dentre outras coisas. Tudo bem? Tudo bem, entendi, Gabriel. Beleza. Em relação ao hormônio, Gabriel. Em relação ao hormônio, o que é que você acha interessante pedir? Bem, né? Se a gente está falando de usuário de esteroide anabolizante, a gente sempre vai tender a querer saber a nossa testosterona, né? Então a gente vai pedir, por exemplo, a testosterona. Testosterona total, a gente pode pedir também a testosterona livre, né? A gente precisaria de uma aula para explicar direitinho qual a diferença, o que é que a gente vai precisar saber, né? Inclusive eu tenho um vídeo onde a gente fala de níveis de testosterona, níveis ideais de testosterona. A gente vai ter que falar de um jeito mais específico para você não se perder. Mas enfim, são esses dois exames, né, que são importantes em relação ao painel hormonal. A gente, por exemplo, está falando de estradiol, a gente pode estar falando de prolactina, a gente pode estar falando, por exemplo, né, de DHT. A gente tem uma série de hormônios, a gente pode estar falando de T4 livre, a gente pode estar falando de TSH para ver tireoide, a gente pode estar falando de IGF-1, tá certo? Então, assim, são vários exames que a gente pode fazer. Logicamente que a gente não vai pedir todos, toda a vida, tá certo? Mas são exames que podem sim ser importantes na hora de avaliar esse paciente. Lembrando que eu estou saindo muito do básico. A gente precisa, né, ter um pouco mais de profundidade. Mas a gente também não pode falar de uma forma totalmente basal. Então lembra de deixar o teu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Claro, né? Se eu estou falando de mulheres, por exemplo, eu poderia pedir um beta-HCG? Poderia, né? Para ver se essa mulher não está grávida, principalmente antes do uso de qualquer esteroide anabolizante. Porque a mulher não pode engravidar e está usando esteroide anabolizante. Sempre é importante ter essa certeza. Para homens, antes de usar, por exemplo, um hormônio anabólico, seria interessante talvez, dependendo da idade dele, pedir um PSA? Sim, né? Ver como é que está a questão prostática, tudo bem? E existem, como, logicamente, outros exames que podem ser solicitados. E a periodicidade depende muito do paciente. Tem paciente, gente, que eu peço o exame a cada 2 meses. Tem pacientes que a cada 3 meses. Tem pacientes, por exemplo, TRT, que eu peço a cada 6. Depende do contexto, tá certo? Beleza, se você está procurando por exames, certamente você entende, né, que o esteroide anabolizante tem seus efeitos anabólicos e tem seus potenciais efeitos adversos, né? E com certeza você já deve ter escutado falar sobre Durateston. E eu fiz um vídeo completo para você, explicando tudo sobre Durateston. Vou deixar aqui para você, um grande abraço e até lá!